Quem não me conhece, meu nome é Fábio, eu sou do Rio. A gente trabalha com uma equipe apostólica e profética que a gente chama de Vozes e Trovões. E a nossa função em alguns lugares do Brasil é treinar os santos para que os santos se envolvam com a obra de Deus. Então a nossa missão, a nossa função no corpo é treinar, habilitar e servir a igreja brasileira para que ela se envolva com o sacerdócio. Amém? Então eu estou aqui para tentar colaborar com a sua vida. E nessa noite, eu sempre tenho que falar isso, porque se o Joey descobrir que eu não falei, ele briga comigo. E se você quer conhecer mais sobre o Vozes e Trovões, quer conhecer as heresias novas e antigas, as músicas que estamos gravando, tem um canal no YouTube, você pode entrar lá, se inscrever, e tem um monte de coisa lá, tem palavra, tem música, tem tudo isso aí. Amém? Glória a Deus. Então, nessa noite, eu quero falar um pouco sobre uma grande reforma apostólica e profética que o Senhor está fazendo no Brasil nesses dias. E eu quero falar sobre uma igreja apostólica e profética que Deus está levantando, está restaurando, está empoderando no Brasil. E isso tem a ver muito com Manaus. Deixa eu falar um pouco sobre Manaus. Uma coisa que vem muito na minha mente, sempre quando eu venho aqui. Você sabe mais do que eu que Manaus tem muita água, né? Todo mundo sabe disso. Não sei se você sabe, você deve saber mais do que eu, que os rios do Manaus, que saem daqui, eles vão entrando no Brasil, né? Quem já estudou geografia sabe disso. A água que sai daqui, ela vai entrando no Brasil e ela vai embora, bicho. Ela quase que lava o Brasil inteiro. Aquilo que acontece no Brasil se espalha. Aquilo que acontece em Manaus lava o Brasil. Isso é bom, né? Sim ou não? Depende, né? Porque se a água é sadia, é bom, né? Ela vai lavando o Brasil. Mas e se a água é amarga? Ela contamina. Então, eu creio que se o manancial do Brasil, que é Manaus, a fonte das águas, for sarada, todo o Brasil vai beber uma água boa. Você lembra daquela passagem de Eliseu? Que ele chega na cidade, lembra disso? Que falam para ele, as águas dessa cidade são amargas. O que ele fala? Onde que é o manancial? Onde que é a fonte? Ele joga sal e as águas da cidade se tornam limpas. Manaus é o manancial do Brasil. E Deus está estendendo a sua mão sobre esse lugar para sarar esse lugar. Amém? Estou muito místico aqui, né? Mas amém. Então, eu quero falar um pouco sobre o que Deus está fazendo nesses dias e restaurando uma mentalidade, um funcionamento de uma igreja apostólica e profética. Deixa eu só fazer aqui uma enquete rápida para ver que tipo de buraco eu estou me enfiando. Quem aqui não congrega aqui no MPC? Levanta a mão. Que é visitante. Aleluia. Glória a Deus. Deus te abençoe nessa noite e Deus poupe as nossas vidas, que deu tudo certo. Quem aqui congrega aqui há pouco tempo? Levanta a mão. Ok. Amém. Deus nos ajude. Senhor, dá sabedoria para o coelho. Amém. Então, vamos abrir em Efésios 4. E Deus nos ajude. Efésios 4:11, um versículo talvez os mais pregados nos últimos 15 anos no Brasil, talvez, quiçá, um dos versículos mais pregados em Manaus também, que fala sobre a restauração dos 5 ministérios. Efésios 4:11, achou aí? Diz assim: Ele, Cristo, né? E Ele designou, Ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros como evangelistas e outros
ainda como pastores e mestres. Então, o que Paulo está dizendo é que Cristo deu 5 criaturas aqui, 5 tipos de pessoas, que a Bíblia vai falar de 5 ministérios. Então ele fala de apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres, ok? E aí, nos últimos talvez 18 anos, 20 anos no Brasil, se falou muito sobre a restauração dos 5 ministérios. Então teve muita briga, né? Se tem apóstolo, se não tem apóstolo, se tem profeta, se não tem, se mestre, onde que é o mestre, onde que é o evangelista, onde que entra esse negócio? Quem aqui já ouviu muito sobre esse tema? Aqui levanta a mão. O pessoal está meio com medo, né? É um silêncio mortal. Quem aqui já viu briga por causa disso? Levanta a mão. Quem já viu loucura aqui por causa disso? Muita, né? Quem já foi no lugar onde, tipo, ungia de 1000 em 1000? Levanta a mão. Os entendedores entenderão, né? E aí começou... Senhor, me ajuda. E aí começava uma briga, tipo assim, não, tem profeta, tem apóstolo, tem, não tem, existe, não existe. E aí, assim, a gente gastou tanto tempo brigando por causa disso. Se tem, não tem, se quem é, não sei o quê. Aí tinha uma coisa muito boa assim também, que quando começava a falar de 5 ministérios, qual que era a primeira pergunta que o pessoal fazia na igreja? Qual que eu sou? Aí. Quem já se perguntou assim, qual que eu sou? Levanta a mão. Quem já entrou em crise porque não sabia qual que era? Ai, qual que eu sou? Eu falei de manhã, né? Falaram que tinha que pregar a mesma palavra. Eu vou tentar, mas não garanto. De manhã, eu falei que lá no Rio, aqui não, porque vocês são evoluídos. No Rio a gente é meio doidinho. Quando eu pregava de 5 ministérios, o pessoal entrava em crise, né? Mas eu sou profeta? Eu sou mestre? Eu sou pastor? Qual desses que eu sou? E todo mundo queria ser um, é muito bom, né? É tipo assim, né? É tipo os Vingadores, eu quero ser um desse negócio aí. E aí, no final, sempre que alguém ensinava sobre os 5 ministérios, aí era legal que alguém falava assim, vamos fazer uma fila aqui. Aí fazia a fila do apóstolo, fila do profeta, do pastor, do evangelista e do mestre, né? Aí falava assim, que vem aqui e entra na fila de qual que você acha que é. É muito bom, né? Qual que você acha que é muito bom, né? Aí vinha as pessoas e vinha, o do profeta, né? Cheia. Não entendo por quê, o pessoal gosta de sofrer, né? O brasileiro é meio masoquista, né? A Bíblia diz que os profetas vão ser açoitados na sinagoga, aleluia. Amém, né? É uma delícia. Que a companhia profética do fim dos tempos vai ser assassinada e seu sangue vai ser derramado e lavar a terra. Aleluia. Glória, aleluia. Deus nos abençoe nesses dias. E o pessoal entrava na fila. Do apóstolo também lotava. Por quê? Porque apóstolo tem jato. Apóstolo tem carro importado. Apóstolo tem anel de ouro, querido. E tem casa em Jerusalém. É outro nível. Né? Antigamente nos livros sobre profético, tem uns livros sobre profético. Aí tinha uns livros que era manual de interpretação de sonho. Tem até um livro de um Jingle, não sei se alguém já viu aqui. Já viu aquele livro? No final tem um glossário, né? Interpretações, aí tem lá. Vassoura, não sei o que é isso, né? Aí tinha lá, né? Carro, o que é carro? Aí carro, segundo ele, é ministério, né? E ônibus? Meu ônibus é ministério coletivo. E jatinho, ministério apostólico, entendeu? E aí todo mundo entrava na fila do apóstolo, porque tem dinheiro, é rico. E é cobertura, né? Espiritual. Uma vez me perguntaram no Rio, qual a tua cobertura? Eu falei, a minha é de morango. Eu gosto de cobertura de morango que bota no sorvete. Essa é a melhor cobertura que tem. É muito bom essa cobertura. E aí do pastor, ninguém entrava na fila do pastor, porque não tem graça, o pastor saiu de moda. O pastor é chato, bicho. Né? Aí não tinha ninguém que iria para ser pastor mais. Do mestre e as professoras de escola dominical, que acho que ficava triste, né? Entrava, pô, dou aula para criança, sou mestre, aí ficava lá. Triste, elas tristes ali. E do evangelista, ninguém sabia o que era mesmo, aí ninguém entrava, ficava lá, não sei o que é evangelista. E se ficou falando sobre, não, tem apóstolo, tem profeta, tem não sei o que, tem mestre, e ficou, a gente gastou quase 20 anos brigando com Efésios 4:11.
Só que o que eu creio é o que o Espírito está falando hoje. O Espírito está gritando para a gente: gente, eu não vou gritar, porque senão eu vou acordar alguém. Gente, precisamos olhar o 12. Olhe para alguém e diga assim: precisamos olhar o 12. Fala para ele assim: o 12 é prioridade. Então, eu quero falar sobre a restauração de uma igreja brasileira, na fundamentação apostólica e profética nessa noite. Eu sei onde eu estou pisando, e que é Manaus, e o Senhor nos ajude aqui. Então vamos ler de novo. Diz assim: ele designou uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres. 12. Tendo em vista o quê? O aperfeiçoamento dos santos. Pausa aqui. Qual que é a principal função de um pastor? É pastorear? É cuidar? É ser babá de crente? Não. Amém? Glória a Deus. Eu vou contar um segredo aqui que vai mudar a sua vida. O pastor não tem que te atender a hora que você quer. Aleluia. O pastor não é o teu funcionário. Amém? Não é o teu psicólogo, que você marca lá e senta no divã e fica falando. Vou contar um segredo. É um segredo que só os pastores sabem. E eu vou revelar, porque eu sou malvado aqui nessa noite. Quando você está no gabinete e você fala sem parar, o cara está olhando para você com um olhar assim, ó, Ele por dentro está falando: por favor, cala a boca. Eu não aguento mais ouvir você falando. É verdade. Ele está fingindo que não vou me entregar. Porque é muito chato você falando sem parar. E as pessoas acham que gabinete pastoral é divã, que você senta e fica falando. Não, que eu tive um problema às 3 da manhã. Eu ligo para o pastor vem aqui agora. Aí o pastor: não vou não. Não, você tem que vir. Por quê? Porque você é pastor. Me ajuda a melhorar, né, gente? Aleluia. Então, a principal função do pastor não é ser babá do crente. A principal função de um pastor é o quê? Treinar os santos, preparar os santos para quê? Vamos ler de novo. Aleluia. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Amém? E qual que é a principal função de um profeta? É profetizar? Silêncio mortal, né? Passa uma mosca. O que está escrito aí? Um profeta serve para quê? Acabou de ler, gente, me ajuda. Um profeta serve para aperfeiçoar os santos para a obra do ministério. Um profeta precisa profetizar muito? Tempo. O profeta, a principal função de um profeta não é profetizar muito. A principal função de um profeta é treinar uma igreja para que a igreja se torne profética. A principal função de um pastor é treinar a igreja para que a igreja se torne pastoral. Um profeta, a função dele é se tornar inútil. Porque ele vai treinar uma igreja ao ponto que ela chegue a uma maturidade profética que ele não precisa mais profetizar. O mestre tem uma função de treinar uma igreja que conheça as Escrituras. Estamos juntos aqui? Sim ou não? Repita comigo: os 5 ministérios servem os santos. Os 5 ministérios não estão sobre os santos. Aleluia. Eles servem. E quem serve não está? Está o quê? Embaixo. Não. Lembra de Cristo Jesus? Na ceia? Algum apóstolo, algum dos cabeçudos desceu para lavar os pés? Sim ou não? Quem que desceu para lavar os pés? Jesus. Por quê? Porque a função dele era servir. Então ele desceu a mais baixa posição. Amém? Você está comigo? Faz sentido o que eu estou falando? Então, os 5 ministérios servem aos santos.
treinando eles para a obra do ministério. Aqui tudo bem? Ok. Então, se os 5 ministérios treinam os santos para a obra do ministério, os 5 ministérios são técnicos. Treinador. Agora uma pergunta, o que tem mais no Campeonato Brasileiro? Tem mais jogador ou treinador? Hã? Jogador. Quem é que faz o gol? É o treinador? Quem é que levanta a taça quando ganha? Jogador, né? Quem é que decide a partida? Quem é que ganha mais? Vai diminuindo assim as falas, né? Jogador. Quando dá treta no time, qual a primeira semana de embora? Por quê? Porque ele é o menor. Porque o jogador é mais importante que o técnico. O jogador é mais valioso que um técnico. Os 5 ministérios treinam os santos. Os santos são os mais importantes. Os santos que fazem gol. Os santos que decidem a partida. O técnico só fica gritando, vai, 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 entendeu? Eu sou bom nisso, gritar. Vamos, vai, fulano. A minha esposa fala assim, você adora mandar. Eu falei, eu gosto. Né? Você fala assim, vai maluco, vai você, vai pra cá, vai você pra cá. Aí ela fala, e você? Você não vai fazer nada, eu sou técnico, bicho, eu só fico gritando. Você sabe por quê? Você sabe por quê que os pastores estão cheios de depressão e estão se matando no Brasil? Você já viu isso? Que tem um monte de pastor se matando? Crise de depressão, crise de burnout, tudo isso aí vai. Um monte de pastor definhando. Porque os pastores não entenderam sobre a reforma apostólica da igreja profética. Porque o pastor acha que ele faz tudo. O cara é sinistro, o pastor. Ele faz a música, ele prega, ele cuida, ele leva a cesta básica, ele faz o enterro, ele faz o batismo, ele apresenta a criança, bicho, ele é o super-homem, maluco. E aí que chega uma hora, o pastor faz tudo. A igreja, os crentes não fazem nada. Por quê? Porque eu dou dízimo, eu estou pagando o pastor para trabalhar para mim. Então eu fico assistindo o culto enquanto o pastor faz tudo. Aí o que acontece com o pastor? Ele não aguenta. Porque os crentes não entenderam sobre igreja e o pastor não entendeu sobre igreja. Deixa eu dizer uma coisa para você, o Espírito está nos revelando, arrancando o véu dos nossos olhos nesses dias, está nos ensinando o que é a obra de Deus. Amém? A obra de Deus se resume em Cristo deu 5 ministérios para treinar os santos, para que os santos façam a obra do ministério. Quem é que vai fazer a obra do ministério? O pessoal não ficou meio, não quer não, né? Tipo assim, não, eu gostei dessa palavra não. Eu pensei que ia vir aqui ouvir só Jesus te ama. Vem para Jesus e pare de sofrer. Sua vida vai mudar, você não vai ter problemas. Então eu vim para dizer que você vai ter problemas, aleluia. Quem que vai se envolver com a obra? Os santos. Amém? Quem é que vai fazer o gol? Os santos. Quem é que vai cuidar das pessoas? Aleluia. Quer ver? Eu vou usar um exemplo. Eu usei um exemplo aqui na maçonaria. Eu vou só contar, eu não posso contar porque a gente tem um pacto. Mas vou contar só uma parte, só para a gente ver o cenário, o caos que é. Estamos juntos? A Bíblia diz que quem que abençoa o filho? Quem que abençoa o filho na Bíblia? O pai, não é isso? Quem que abençoou os filhos de Jacó? Foi o pai, não é? Aí no nosso contexto evangélico, o que a gente faz? O pai tem um filho, né? E aí o pai é tão bucha, sabe o que é bucha, né? Bucha, não sabe o que é bucha? Bucha é frouxo. É transcultural, né? O pai é frouxo. Então o pai, nem o nome da criança ele escolheu, porque quem escolhe o nome da criança, do filho dele, é a sogra dele. O pessoal já se arrependendo aí. Mano. Tem gente na... Caraca, pior que foi, mano. Pior que foi a minha sogra. Então nessa noite nós vamos fazer uma cura interior aqui no final, você vai ser curado, fica tranquilo.
E aí o cara nem o nome do filho dele escolheu. Aí beleza, aí nasce o filho. Aí leva para a igreja. Leva para a igreja para fazer o quê? Apresentar. Vou apresentar a criança para Deus. É como assim, Deus não conhece a criança, né? Deus, criança, criança, Deus. Ó, estou te apresentando aqui. Aí Deus, já conheço, foi eu que fiz. Aí o pai vai levar a criança para apresentar. Quem que apresenta a criança? Quem que abençoa a criança no culto? Aí o pai, que é frouxo, ele dá a criança para o pastor abençoar. Aí o pastor levanta a criança, abençoa. Está tudo bem, está errado. Está errado! Quem abençoa o seu filho é você, bicho. Tipo aquele silêncio para ficar constrangedor. Amém? Quem disse que é o pastor que tem que batizar? Onde está isso na Bíblia? Hã? Tem isso na Bíblia? Não. Quem disse que é o pastor que tem que expulsar o demônio? Bicho, se alguém me ligar de madrugada, falando, tem um demônio aqui, vem aqui, eu desligo na cara, bicho. Eu se vira. Se vira, o demônio é seu. Resolve com ele, bicho. O nego já botou o demônio no telefone. Já bota o demônio no telefone aí. Tu ameaça o demônio, se tu fizer eu sair de casa. Maluco, lá na comunidade, no grupo que eu trabalho, bicho, ninguém tem coragem de fazer isso. Se vira com o teu demônio, cada um tem o seu, bicho. Os 5 ministérios treinam os santos, e os santos fazem a obra. Quem está comigo? Quem é que vai fazer a obra? Os santos. E qual que é a obra? Aí Paulo vai responder agora. Vamos ler o 12 de novo. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério. Qual que é a obra do ministério? A edificação do corpo de Cristo. Repita comigo. A obra de Deus é a construção do corpo de Cristo. Quem gosta de obra aqui? Levanta a mão. Quem é louco? Quem gosta de obra? Obra de casa. Quem é doido? Você gosta de obra? Obra é muito ruim. Eu odeio obra. Mas tem gente, né? Obra, cara, só mulher e o homem maluco que gosta de obra. Porque a mulher gosta de obra porque não é ela que, né? Ela fala eu quero, aí depois some, aí fica o marido lá, né? Quem que lida com pedreiro endemoniado é o marido, né? A mulher não sabe nem o nome. Eu odeio obra. Obra é o seguinte, é suja, é confusa, é barulhento, custa caro, aleluia. E sempre quando você começa uma obra, no meio da obra você fala, por que eu comecei isso? Só que aí você não pode parar, começou, vai até o fim, não é? Não é ruim? Obra é ruim, bicho. Você chega para um pedreiro e fala assim, ó, pinta aquilo ali de verde. Aí você chega de manhã, de noite, você olha, tá roxo, bicho. Aí você fala, por que você pintou de roxo? Ele, porque eu achei melhor. Não é muito bom? É ótimo, né? Aí você quer matar, quem já quis matar um pedreiro? Levanta a mão. Não é? Pedreiro é uma praga, bicho. Mas tem um cheio do espírito. E aí você paga o pedreiro. Aí o pedreiro, o que ele faz? Ele some. Ele vai embora. Aí você contrata outro pedreiro, não é? Aí o dinheiro do pedreiro 1 acaba. O que ele faz? 2 semanas depois? Ele volta. Aí voltei. Como assim? Não é? Então, igreja é igual isso, bicho. Amém. Igreja é igual. Igreja, a Bíblia chama de obra de Deus. Repita comigo, obra de Deus. A obra de Deus não é divertida não, gente. A obra de Deus é tenso, é confuso, dá trabalho, você quer matar os outros. E tem obreiro. Quem que são os pedreiros na obra de Deus? Os santos. Aleluia. Não é legal? Sabe, né? O pastor que nunca quis matar um santo, ele não é pastor, ele brincou de pastoreio. Quem já quis matar um discípulo aqui? Levanta a mão. Aqui, ela levantou as duas, né? Não parece igreja evangélica?
O cara chega todo lascado, aí chega, né, na obra. Aí você cuida dele, trabalha ele, limpa ele. Aí quando ele está bem, o que ele acontece? O que ele faz? Ele some. Aí some. Aí beleza. Aí quando ele se ferra de novo, o que ele faz? Pastor, me ajuda. Não dá vontade de matar? Tem gente que acha que igreja é um playground, é um spa. Igreja é lugar de problema. Igreja é lugar de gente. Aí o pessoal fala assim, não, mas a igreja tem fofoca. Lógico que tem fofoca, tem gente. Onde tem gente, tem treta. Repita comigo essa palavra profética. Onde tem gente, tem treta. Olha só. Glória a Deus. Eu tenho uma versão melhor, mas está filmando, eu não vou falar. Então, o pessoal fala, na igreja tem fofoca. Na tua família tem fofoca? Lógico que tem. Na tua rua tem, no teu trabalho tem. A igreja tem? Tem gente, bicho. Eu falo que a igreja é igual a Arca de Noé, mano. Tem todo tipo de bicho dela. Tem jumento, tem burro. Tá filmando isso, né? Tem galinha. Tem até viado. Mas não existe salvação fora da arca, bicho. Ficar dentro da arca era legal para Noé? Era legal? Não, pô, a arca devia feder a bicho, os bichos tudo fazendo os negócios dele lá, os cocô do bicho lá, um fedor, era úmido, era confuso, barulhento, os bichos gritam, imagina, Noé querendo matar os bichos, mas não podia, porque Deus mandou cuidar dos bichos. Está pegando a analogia da igreja, né? Então, na igreja é igual a Arca de Noé, bicho. Só que sai da arca. O que tinha fora da arca? Morte e destruição. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. A reforma profética e apostólica desses dias está nos chamando a entender a obra de Deus. Os 5 ministérios foram dados por Cristo para capacitar e treinar os santos. E quem faz a obra, quem que bota a mão na massa, quem que vai expulsar o demônio, quem que vai batizar, quem que vai pregar o evangelho, quem que vai discipular, quem vai cuidar das crianças, dos órfãos, dos drogados, quem que vai intervir quando uma família está prestes a divorciar, quem vai botar a mão nos enfermos, quem vai ser o santo, é você, bicho. Os santos vão fazer a obra. Amém? Isso é a restauração apostólica e profética. O resto é brincadeira de criança. Estamos juntos aqui? Está fazendo sentido? Repita comigo, a obra do ministério é a construção da casa de Deus. E aqui começa a minha palavra, terminando aqui a introdução. A casa de Deus é formada com pedras vivas. Então, como que nós vamos construir a casa de Deus? Se os santos fazem a obra do ministério, e a obra do ministério é a edificação do corpo, é a construção da casa, como que você vai se envolver com a obra? Se envolvendo com pessoas. Não existe apostólico e profético, não existe pastoral, não existe mestral que não se envolve com pessoas, que não toca em pessoas, que não se envolve com ninguém. O pessoal acha que profético, não, é profético. Profético eu vou chegar aqui, tem que ter barba, né? Eu vou ter um chofar, vou tocar o chofar, vou botar um talite, vou dar uma cambalhota profética, vou fazer um ato, jogar um sal no chão, uma macumba, né? Um sal no chão, um azeite, um vinho, bota uma farinha, uma galinha. Não, galinha no Rio, aqui a gente bota na esquina tambaqui. A gente bota um tambaqui na esquina, né? Faz um xixi na esquina, demarca o território. E não, aí você fala assim, o que é isso? É profético, bicho. Tá, mas o que significa? Não sei, é mistério. Apostólico, bíblico, querido, ouve o que eu estou falando. Não tem a ver com ter igreja grande. Apostólico tem a ver com um povo que gera saúde
para as pessoas. Um povo que toca pessoas. Amém? Se é apostólico é igual a igreja grande, Jesus não era apóstolo. A igreja dele tinha 12 pessoas. Aleluia. Tem uma coisa errada, né? Amém? Você não foi chamado para ser pai de multidões. Você foi chamado para cuidar de pessoas. Ponto. Quantos discípulos Paulo teve? Dá para contar, bicho. Era muita gente? Paulo tinha muitos discípulos? Sim ou não? Não. Mas as pessoas que Paulo tocou afetaram o mundo antigo, bicho. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? A pergunta é, quem você está tocando? Quem você está servindo? Porque a base do sacerdócio é essa. Qual que é a base do sacerdócio? A gente está aqui o final de semana inteiro falando sobre sacerdócio. Falando para os homens, para os músicos, para as crianças, ontem para os jovens, e hoje eu vou repetir. A base do sacerdócio é uma. O resumo da Torá e dos profetas. Cristo disse que a base do sacerdócio é amar a Deus de todo o coração, mente, com toda a minha força, e amar ao próximo como a mim mesmo. Isso é o sacerdócio. Estamos juntos? Sim ou não? Quem você está amando? Quem você está servindo? Você está se comprometendo com a vinda de quem? Ah, mas isso aí dá muito trabalho. Então, foi isso que eu falei, querido. Dá trabalho. Mas o nome disso é igreja. Mateus 24 vai dizer, Cristo profetizando sobre o fim dos tempos. Diz que os dias da vinda de Cristo serão como os dias de Noé. Repita comigo, dias de Noé. Ele diz que os dias da sua vinda serão como os dias de Noé. Aí ele fala que nos dias de Noé tinham dois tipos de pessoas. Tinha uma geração que comia, bebia, casava e dava esse casamento. E havia Noé que estava construindo uma arca. E ele diz que a geração que comia, bebia, casava e dava esse casamento, ela, quando Noé acabou de construir a arca, ele entrou na arca, ninguém percebeu nada, veio a chuva e matou todo mundo. Agora eu tenho uma pergunta nessa noite: comer é errado, gente? Beber é errado? Bebe jamais, né? Casar é errado? Ninguém quer mais falar nada. Dar os filhos para casamento é errado? Não. Eles estavam fazendo alguma coisa de errado? Não. Qual que era o problema daquela geração? É que ela estava embriagada com a normalidade da vida. Era uma geração que estava vivendo a sua própria vida e não estava percebendo que a obra de Deus estava sendo levantada. E qual que era a obra de Deus naqueles dias? A construção de uma arca. E Noé era especialista em construtor? Não. Qual que era a profissão de Noé? Agricultor. E Deus mandou ele construir uma arca. É muito bom isso, né? Vai lá construir uma arca. Não, mas eu planto vinho, eu planto uva. Não, mas constrói. Mas eu não sei, mas o meu espírito vai vir e vai te ensinar. Deus chamou Noé para construir uma coisa que ele não sabia fazer, por um tempo que ele nunca tinha visto. Aí ele falou, para que tem que ter que construir arca? Aí Deus falou, porque vai chover. Aí Noé vira para Deus e fala, o que é chuva? Nunca tinha chovido na terra. Enquanto havia um cara envolvido com a obra, construindo aquilo que Deus tinha proposto, havia uma geração que estava embriagada com a sua vida. E sabe aquele filme de Noé, que Noé está construindo a arca e fica um povo querendo entrar, já viu? Que o pessoal quer entrar e Noé está dando pisão, né? Vem raio do céu. As pessoas, não, eu quero entrar. Então, isso não aconteceu, isso é mentira. Porque a Bíblia diz que eles estavam tão embriagados, vivendo a sua própria vida, que ninguém percebeu que Noé estava construindo uma arca gigante. Deixa eu dizer uma coisa para você, nos dias de Cristo, da vinda de Cristo, ele diz que vai ser igual. Existe uma multidão de crentes evangélicos que estão embriagados com a sua própria vida, que estão vivendo a sua própria vida, assistindo o culto uma vez por domingo, mas não estão envolvidos com a obra de Deus, não estão envolvidos com a construção da casa de Deus. A Bíblia diz que quando Cristo vir, essa galera que está vivendo a sua própria vida vai ser arrancada da terra por causa do juízo.
Aleluia. Isso significa que um monte de crente evangélico vai para o inferno, porque nunca se envolveu com a obra de Cristo. Amém? Aí você, um amém, né? Um amém tá bom, né? Era melhor se fosse 2. Mas o que você quer dizer com isso? Mas eu não sei fazer. Então, parabéns, chegamos no ponto da palavra. Alguém termina a introdução, agora é a palavra de verdade. Tem 2 coisas que precisam acontecer nessa reforma apostólica e profética. Número 1, Deus tem que levantar os 5 ministérios, e Ele está levantando. Deus já está fazendo isso nos últimos 20 anos do Brasil, para que esses ministérios treinem os santos. E os santos precisam se sujeitar a esse treinamento para se envolver com essa obra. Aí você vai falar, mas eu não sei fazer isso. Então, Noé também não sabia não, bicho. Mas ele se sujeitou à obra de Deus. O Espírito de Deus veio sobre Moisés assim, e capacitou Moisés. Eu aprendi uma coisa na minha vida. Deus nunca te dá algo só para você ter. Tudo que eu tenho, recebi de Deus, todos os dons, as habilidades, capacidades, foi porque eu me enfiei em alguma coisa. Quem você está comigo? Vou contar uma experiência. Eu já estou aqui contando testemunho, né? Eu não conto muito não da minha vida não, mas aqui é legal, estou em casa. Uma vez, meu sonho era curar um enfermo. Eu tinha 23 anos de idade. Rapaz, e eu pensava o seguinte, porque eu tinha lido o texto assim, que os sinais seguiriam aqueles que creem. Aí eu pensando assim, um dia eu vou crer. E quando eu crer, o sinal vai me seguir, né? Aí eu ficava assim, eu creio sim. Eu creio. Eu achava que um dia eu ia convencer a mim mesmo que eu ia crer, e havia um download do Matrix assim sobre mim. Assim, pã, e o anjo ia aparecer e falar assim, agora sim, cure. Aí eu ficava, né? Aí passava alguém na cadeira de roda, e eu falava assim, eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Aí eu fiquei uns anos nessa novela. Aí um dia eu fui ler a Bíblia, que ler a Bíblia é legal. E eu descobri que o texto não começava com sinais seguiriam que creio. O texto começava com id. Tipo assim, vai lá. Impõe as mãos sobre os enfermos. E os sinais? Aí eu falei, só ir? Então eu vou. Aí um dia, eu fui num culto de terça. Culto de terça é o culto que o nego bota o cara para pregar que não sabe. Porque ninguém vai mesmo no culto de terça. Aí botaram eu para pregar. E eu sempre falo que maluco não é quem está com o microfone na mão. Maluco é quem deu um microfone para ele, na mão dele. Entendeu aqui a analogia dessa noite, né? Então, eu estou ileso aqui de qualquer coisa. Que deram o microfone na minha mão. Aí eu estava lá, 23 anos de idade. Eu preguei, Caio, 40 minutos sobre cura. Falei sobre os negócios, todas as curas de Lucas, mulheres, fluxo de sangue, parada toda. Aí no final estava macho. Porque você prega 40 minutos, você fala, agora. Mas eu falei para Deus, eu vou, hein? Tu vai comigo. Eu nunca tinha curado ninguém. Culto de terça, 150 pessoas. Vazio, que a igreja era grande, né? Aí eu fui, falei, então, no final eu falei, então, pode vir os doentes aí. Tipo assim, marrento, né? Eu não sabia o que eu estava fazendo, né? Os pastores assim, olhando para mim assim, ó. Esse cara, se tem alguém doente aí, pode vir. Bicho, ninguém vinha. Não tinha ninguém. Eu falei, não é... Aí eu pensei assim, cara, não é possível que eu fiquei 40 minutos aqui falando de cura. 150 pessoas, não tem um doente aqui. Logo, é que tinha, é que ninguém estava me levando a sério, né? Tipo assim, nem levar esse garoto a sério aí, você é louco. Aí beleza, aí eu já estava triste, né? Não tinha um doentinho. Aí daqui a pouco veio um pai vindo com a criança assim, ó, no corredor. Eu falei, pai, né? Aí ele falou, tudo bom, meu nome é fulano, você é daqui? Não, estou visitando, né? Que não sabia que eu era maluco, né? Aí entrou. Tudo bom, você está bem? Aí ele, o que é? Você tem uma dor de cabeça, uma dor na coluna? Ele, não, é meu filho. Ele nasceu com a perna menor do que a outra. Aí eu falei assim, que bom. Amém. Aí eu falei, gente, não tem uma dor de cabeça aí para esquentar? Pô, vamos dar uns quentes, né, bicho? Uma dor de cabeça, uma dor na coluna.
Pô, vamos dar uma esquentada, né? Pô, perna maior do que a outra, bebê. Aí, não, ninguém foi. Eu falei, tá bom, então vai. Qual que é a perna? Essa aqui. Eu fiquei, cresce o nome de Jesus. Cresce o nome de Jesus. Aí veio uma pastora aqui na minha direita, ó, veio na contenção, né? Aí ela veio aqui e falava assim, ó. Ela ficava, pastora aqui, e ficava assim, ó. Começou a chorar. E o pai assim, olhando para a pastora assim, ó. Ela começou a chorar, bicho. E chorava. Aí veio uma outra pastora aqui, duas pastoras na contenção aqui. Aí veio uma aqui do lado esquerdo e começou a orar umas línguas de emergência, né? Já viu aquelas línguas de emergência? Aí, do lado de cá, línguas de emergência, e a outra chorando aqui. E eu aqui, isso não vai botar isso na internet não. Aí eu tô puxando isso aqui, ó. Cresce o nome de Jesus. Aí o pai assim olhando para mim. Aí beleza, acabou. Eu falei, acabou, tá curado, vai, tá todo mundo embora. Eu falei, acabou. Aí eu virei para Deus e falei, Deus, agora tu vai ter que curar essa criança aí, bicho. Aí resumo, né? Porque eu tenho que entrar na palavra ainda que eu vou falar. Resumo é que passou 3 semanas, veio o pai com chapa, com o negócio todo. E aí o cara me enganou sem vergonha. E eu tô rando, né? Porque o problema da criança não era que ela tinha uma perna menor do que a outra. A criança tinha nascido com a bacia torta, assim, ó. E aí, bom, se for o arrancar o que eu dei, se foi o anjo, não sei, só sei que o cara trouxe uma chapa que a perna, a bacia da menina fez assim, ó. Mas uma coisa que eu quero ensinar aqui nessa noite é que eu não sabia o que eu estava fazendo, eu nunca tinha feito aquilo. A única coisa que eu fiz foi, eu acreditei no que estava escrito. O que estava escrito? Vai. Aleluia. Você vai servir pessoas e você vai se meter em um monte de treta e você não vai saber o que você vai fazer. Aí você vai falar o quê? Senhor, me ajuda. À medida que você vai se envolvendo com a obra de Deus, Deus vai derramando unção sobre a sua vida. À medida, quanto mais você se envolve com pessoas, mais Ele vai derramando poder sobre a sua vida, mais Ele vai te treinando, mais a sua visão vai se abrindo. Você está entendendo? Você não se torna um especialista para entrar na obra. Na verdade, você entra na obra e vai se desenvolvendo no caminho. Estamos juntos? Sim ou não? Então você vai se envolver com a obra. Repita comigo, só para você convencer você mesmo. Eu preciso me envolver com a obra de Deus. E aqui, eu estou terminando, e você sabe que quando um pregador diz que está terminando, isso não significa nada. Eu quero usar a pessoa de João Batista como um exemplo profético para nós aqui, de como nós vamos tocar pessoas. Amém? A Bíblia diz que Jesus veio, encarnou, só que João Batista era um profeta, e ele fez algo, ele preparou o caminho do Senhor. Repita comigo, preparar o caminho do Senhor. O que João fez, gente, para preparar o caminho do Senhor? Ele fez algum milagre, sim ou não? João Batista fez milagre? Não. João Batista, ele ressuscitou alguém? Não. João Batista expulsou algum demônio? Não. O que o João Batista fez? Ele treinou, preparou pessoas para que essas pessoas estivessem prontas para a vinda de Cristo. Estamos juntos? Ele tocou pessoas, para que quando Jesus viesse, essas pessoas estivessem prontas para receber. Tanto é que estavam prontas que quando João Batista falou, esse é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, o que aconteceu com os discípulos de João Batista? O pessoal está pensando na perna ainda, bicho. Não, tem vários. Depois te conto várias histórias de cura. Eu já fiz muita coisa maluca nessa área aí. Esqueci o que eu estava falando. João tocou em pessoas, serviu pessoas, preparou pessoas para que elas estivessem prontas para a vinda de Cristo. Estamos juntos aqui? Então, isso é preparar o caminho do Senhor, é servir pessoas. Você está na igreja para quê? Para ser servido ou para servir?
Porque quem são os maiores no reino? Aqueles que servem. Quem você está servindo? E aí, eu queria ler um texto em Lucas, que fala sobre a obra de João, em Lucas 3, fala sobre a obra de João, e como ele servia pessoas, tocava pessoas, e como ele preparou pessoas para o Senhor. Fala sobre o ministério profético dos últimos dias, aqueles que preparam o caminho. Lucas 3, versículo 4. Abre aí. Lucas 3, 4, diz assim: como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, ou faça para ele um caminho reto, né? Um caminho plano. Estamos juntos aqui? 5. Todo vale será aterrado. Repita comigo: vale. O que é um vale, gente? É um... como é que é o nome disso aqui? Depressão, né? Tem um caminho e aí de repente tem um vale. Então o que a Bíblia diz que João fazia? Todo aquele que era vazio, ele era o quê? Preenchido. Ele era cheio. Como que nós vamos servir pessoas nesses dias? Todo aquele que tem um vazio no seu interior de amor, que tem um vazio do conhecimento do Senhor, nós vamos preencher pessoas. Nós vamos tocar pessoas e preencher pessoas com amor, com conhecimento de Deus, preencher pessoas com o ensino das Escrituras. Aquele que está vazio precisa ser cheio. Aquele que está vazio do Espírito precisa ser cheio. Aquele que está vazio de amor precisa ser. Aquele que está vazio de alegria precisa ser. Aquele que está vazio de paz precisa ser. Então, a tua função como santo é encher pessoas vazias. Quem concorda que tem um monte de gente na igreja que está vazia? Levanta a mão. Sim ou não? Um monte de gente que culto após culto entra em lugares como esse, estão vazias, estão frias. E alguém vai ter que fazer o quê? Tocar na vida dessa pessoa para que ela seja cheia. Você acha que assistir culto enche alguém? Sim ou não? Não! Assistir culto não enche ninguém não, gente. Sabe como pessoas são cheias de amor? Com relacionamento. E alguém vai ter que tocar essa pessoa. Aquele que está vazio precisa ser cheio. E aí continua. O vale será aterrado. E o monte? O monte será o quê? Aplanado. Se o vale é uma pessoa que está vazia, o monte é o quê? Alguém que é altivo. O vale é alguém que não tem nada. E o monte é alguém que acha que é tudo. Quem conhece alguém que acha que é tudo? Eu falei aqui de manhã, o nosso trabalho profético dos últimos dias não é subir montes, é aplanar os montes. Já ouviu essa história? Vamos subir o monte da ciência, monte da cultura, monte da política. Querido, a gente não vai subir monte nenhum, a gente vai subir só um monte, o monte do Senhor. Quem subirá o monte do Senhor? Só esse. Toda pessoa altiva, ela precisa ser humilhada. Glória a Deus. Então aquele que não tem nada precisa ser cheio. E aquele que acha que é tudo, ele precisa sofrer um processo de humildade. Mansidão e humildade.
E como que você faz para chegar para uma pessoa que acha que é tudo, para que ela seja ferida com humildade? Você acha que assistir culto resolve? Sim ou não? Vai ter que ter o quê? Alguém vai ter que chegar e se relacionar, tocar na vida da pessoa. Falar assim, você não é isso tudo não, queridão. Não é muito bom de falar isso, né? Você precisa se humilhar. Você já viu aquela pessoa que ninguém toca nela? Tipo assim, a vida é minha e ninguém tem nada a ver com isso. Então, essa pessoa é um monte, que ela precisa ser aplainada. Não, ninguém tem que se meter no meu casamento, ninguém tem que se meter no meu dinheiro, ninguém se mete como eu crio meus filhos. Não, querido, a gente se mete sim. Aleluia. Porque é isso que a Bíblia diz. É uma família chamada igreja. E a Bíblia diz que se alguém está fazendo algo errado, qual que é a nossa função? Corrigir. Se alguém é altivo e arrogante, precisa ser tocado. Só que qual que é? Vamos ser sinceros aqui. Quem quer ser sincero? Eu vou ser sincero. O que a gente pensa? O cara já é altivo, o cara é arrogante. A gente olha, o que tu vai pensar? Tu olha assim, vamos meter nisso não. Sim ou não? Isso vai dar muito trabalho, não vai? Quando você toca em alguém altivo, o que acontece? Ele aceita de boa, né? Ele fala, que bom que você falou. Estava esperando alguém me dizer isso. Ele fica feliz? Fica não, bicho. Mas isso é profético de verdade. Isso é igreja. Isso é apostólico. Tem pessoas aqui nessa sala aqui que tem uma vida solo. Não tem vida comunitária. Não sabe o que é comunhão dos santos. Você vive a sua vida e você não dá espaço para ninguém tocar em você. Você é um agente super secreto dentro da igreja. Sabe o agente secreto? Ele está ali, mas ninguém sabe quem ele é. Tem gente aqui ferrada com dinheiro aqui, ó. Só que você nunca disse isso para ninguém, nunca pediu ajuda. Altivez, você é um monte. Tem gente que tem problema com casamento, que nunca abriu a boca e pediu ajuda. Você é um monte, você precisa sofrer, se humilhar. E nós estamos aqui para te ajudar, querido. Amém? Tem gente aqui que tem falta. Não, falta de conhecimento de Deus. Você é um vale. Tem gente aqui que precisa ser preenchido de amor, mas você nunca abriu sua vida para ninguém tocar em você. Você é blindado. Já viu uma pessoa blindada? Se ninguém chegar perto dela? Aleluia. Então os vales, eles serão o quê? Preenchidos. E os montes? Aí depois ele continua. E o caminho tortuoso, não é isso? Como é que está a tua versão aí? É tortuoso? Não, antes. O caminho tortuoso será o quê? Retificado. O que é um caminho tortuoso? O que é um caminho torto? É uma pessoa que vive na prática do pecado. Aleluia. E aí, se eu vou servir a obra de Deus, e a obra de Deus envolve pessoas, se tem alguém que está vivendo prática de pecado, qual é a minha função? Corrigir essa pessoa. Aleluia. Quem ama a correção aqui, levanta a mão. Mentira, ninguém ama a correção. Ninguém ama a correção. Quem gosta aqui de apanhar? Fica feliz. Não, ninguém gosta de apanhar, querido. Só que nós precisamos servir pessoas. Hebreus 12 diz que quando o pai bate no filho, aleluia, glória a Deus, o filho experimenta santificação por causa da correção. E a Bíblia diz que o pai, Deus, açoita aqueles que ama. Aleluia. Quem quer ser amado por Deus? Levanta a mão. Sim ou não? Deus açoita aqueles que... Por quê? Porque aquele... Qual é o maior juízo de Deus? É a correção? Não, a correção de Deus é a expressão do seu amor. Qual que é o maior juízo de Deus? É Romanos 1. É quando Ele entrega a gente para os nossos próprios paixões. Sabe quando Deus quer acabar com a sua vida?
é quando ele deixa você viver a vida como você quer. Aí você está lascado, bicho. Querido, se você tem uma pessoa perto de você e você deixa ela viver do jeito que ela quer e nunca corrige ela nos seus erros, você não ama essa pessoa. Porque aquele que ama, corrige. Pô, mas essa igreja aí está muito difícil. Isso aí está muito complicado. E aí vai piorar. E ele fala que os caminhos escabrosos, aí alguma versão fala que é acidentado, né? Esburacado. O caminho esburacado, o que é um caminho esburacado? São pessoas que têm uma jornada de vida que sofreram várias coisas. São pessoas que têm feridas na sua vida, por causa de falta de estrutura familiar, por causa de falta de estrutura de igreja, pessoas que foram amaldiçoadas pelos seus pais, abandonadas, rejeitadas, pessoas que foram amaldiçoadas por líderes, pastores, pessoas que sofreram com casamento, sofreram com família, pessoas que sofreram com amigos, e essas pessoas carregam amargura, e essas pessoas precisam ser curadas. Repita comigo, curadas. Deixa eu dizer uma coisa, a maioria das doenças dentro da igreja são doenças psicossomáticas, são doenças a nível de emoções. Eu já orei por uma pessoa, que a menina, a gente estava orando e veio uma palavra de conhecimento, que a menina tinha sido estuprada quando ela era no início da sua adolescência, e por causa do trauma do estupro que ela sofreu, ela ficou cega de um olho, ela tinha um problema de cegueira. Tem noção disso? Ela tinha um problema de cegueira de um olho, por causa do trauma do estupro. E nós oramos pela cura das suas emoções e ela foi curada. Tem um monte de gente dentro da igreja que chega aqui, todos os domingos, destruída por dentro, por causa de falta de estrutura familiar, porque nunca teve um pai para corrigir. Você já viu as pessoas que chegam no ambiente de trabalho e não sabem lidar com tempo, não sabem lidar com prazo, não sabem lidar com horário, não sabem lidar com líder. Por quê? Porque nunca teve um pai que botou limite. Nós vamos ter que estender as mãos e curar as pessoas, amém? E quem vai curar as pessoas? Você já viu isso? Não, tem uma pessoa doente. Aí, pastor, vamos ali orar para o fulano? Por quê? Porque ele está doente. Eu não vou não. Aleluia. Por quê? Vai tu, bicho. Quem que vai tocar nos doentes, eles vão ser curados? Os santos. Quem que vai receber pessoas destruídas nas suas emoções e vai trazer essas pessoas para perto e vai curar as emoções dessas pessoas? Os santos. Quem você está servindo? Você está envolvido com quem? Aonde você está envolvido na obra? Eu falei de manhã, eu vou repetir aqui. Essa igreja aqui não tem desculpa de você, não tem nada para fazer. Porque tem um lugar que os caras falam, não tem nada para fazer. Os caras reclamam, né? Porque tem igreja que ou você prega, ou você cuida de criança, ou você canta. Só tem essas três. Aqui não tem desculpa. Aqui tem casa dos filhos, casa de Osés, casa do índio, tem casa de tudo aqui. Tem trabalho para todo lado, tem sala de oração, tem trabalho no timbó, tem trabalho com crianças, tem trabalho com prostituta. Bicho! Tem trabalho, tem todo tipo de sorte de coisa para você se envolver. E outra, eu não estou falando só de servir pessoas lá fora, não, eu estou falando de servir pessoas aqui dentro. Porque tem muita gente que entra aqui no culto e sai, e não sabe nem o nome do cara que está sentado do teu lado, porque não tem relacionamento. Então, toda pessoa aqui nessa sala precisa se abrir para ser tocado. Se tem vale, precisa ser cheio. Se tem altivez e arrogância, precisa sofrer humildade. Se tem pecado, precisa ser corrigido. E se tem feridas, precisa ser curado. Toda pessoa precisa se abrir para ser tocado. E toda pessoa precisa se abrir para tocar alguém.
Ninguém aqui tem voo solo. Amém? Isso é apostólico e profético. Ah, mas eu pensei que ia ter um cajado, que ia ter uma cambalhota profética, que a gente ia gritar, que ia jogar uma água. Não tem um negócio de jogar água assim? Se quiser eu jogo, tem uma água aqui. Faço um ato profético aqui, joga aqui uma água, dou uma cambalhota. Se quiser aí, você levanta a mão. Tem óleo aí? A gente joga óleo. Sabe aquele óleo que fica o cheiro 3 dias? Que cai no olho aqui, arde que não é desgraça? Quem já teve óleo no olho aqui e chorou? Então, olha aquele óleo, né? Que não vem de Deus não, bicho. Arde que não é desgraça aquilo. Aí o nego pega o óleo e fala, está queimando. Aí o nego, ai Deus, não é Deus não, é a essência barata que o cara botou mesmo. Isso é apostólico e profético. Ah, mas isso aí vai dar trabalho, porque eu vou ter que abrir minha vida, e aí eu vou mexer em coisa que vai doer. Então, sabe o que a gente vai ter que fazer? Tudo bom, querido? Vou fazer contigo não, que você está com cara de medo. Vou fazer com você. Aqui tem aquele negócio chamado carnegão. Sabe o que é carnegão? Ninguém sabe. Que tem um furúnculo. Aí ele tem o carnegão, que é aquele negócio que está lá dentro. Só que você toca no furúnculo, aí o que acontece já? Já dói, né? Só que aí, ai meu Deus, doeu. Não toca em mim. Não, agora que eu vou tocar. Então a gente vai ter que apertar o negócio até o carnegão sair, mas até o bicho sair, tem muito push para tirar. Tem muita gente aqui que está cheio de ferida aqui dentro, aqui nessa sala agora. Tem gente que está com problema financeiro, problema no casamento, problema com o filho. Tem gente que tem dores do passado, que você carrega e isso dói dentro de você. Mas se a gente está falando de uma restauração de uma igreja profética e apostólica, o ambiente de uma igreja precisa ser um ambiente de cura, de verdade, de restauração, de humildade e de preenchimento. Amém? Você está comigo? E se cremos que Deus é poderoso para derramar o seu Espírito sobre nós, e o Espírito nos ensina todas as coisas, o Espírito de Deus vai nos guiar a vivermos essa restauração da igreja. Uma família de filhos sadios e abençoados. Amém, gente? Isso é preparar o caminho do Senhor. João Batista não fez nenhum milagre, não ressuscitou ninguém. Não fez chover, não desceu fogo. A única coisa que João fez foi preparar o caminho. O que João fez? Serviu pessoas. E aqui eu termino com uma palavra de sabedoria para você nessa noite. Você lembra uma vez que Jesus entrou numa sinagoga e tinha um cara com, a Bíblia diz que tinha um cara com a mão ressequida. Lembra disso? Alguém já leu esse texto? Uma mão ressequida era uma mão atrofiada. Lembra disso? E aí era sábado e Jesus não podia curar no sábado. Lembra que os caras ficavam perturbando ele que ele não podia curar no sábado. Então Jesus está na sinagoga e o cara está aqui. Só que alguém já conheceu uma pessoa que tem problema na mão? Como é que ela fica? Você já conheceu alguém que tem problema na mão? Como é que ela fica? Ela nunca mostra a mão. Ela sempre, sempre esconde a mão. Aí Jesus fala para a pessoa assim, tudo bom? Tudo bom. Imagina o diálogo, né? Os fariseus olhando, ele vai curar, ele vai pecar, vamos matar ele agora. Se ele botar a mão nesse maluco aí, a gente vai matar ele. Aí a Bíblia diz que, eles estavam na sinagoga. Onde que Jesus estava? Sabe o que é a sinagoga? Jesus estava na igreja. Tem um monte de gente dentro da igreja assim, que tem um problema e está o quê? Escondendo. Aí o cara está aqui, com a mão aqui. Aí Jesus fala para ele assim, tudo bom? Tudo bom. Fulano, vem para o meio. Maluco. Imagina. Uma sinagoga, o cara tinha que fazer o quê? Vem para o meio. Aí o cara veio para o meio. O meio de quê? Da roda. Sabe o que Jesus falou para ele? Você quer ser curado? Se expõe. Vem para o meio. Porque quem está ferido sempre procura se esconder nos cantos. Ninguém pode me ver. Jesus falou, vem para o meio. Aí o cara foi. E o cara está aqui, Aí Jesus falou assim, agora que você vem para o meio, você já se expôs? Estende a sua mão.
se expõe e mostra a sua ferida para todos. A Bíblia diz que quando o cara esticou a mão, a Bíblia diz que ele foi curado na hora. Essa é uma noite de cura. Pessoas precisam ser curadas aqui. Nas suas emoções, pessoas precisam ser curadas na sua prática de vida. Tem pessoas aqui nessa sala que são viciadas em pornografia, precisam ser curadas. Você está doente, só que você está no canto, e essa é uma noite de vir para o meio. Tem gente aqui que tem medo de se abrir. Você tem medo. Não, ninguém pode tocar na minha vida. Sabe por quê? Porque em alguma igreja que você fez parte, você se relacionou com algum tipo de líder e ele amaldiçoou a sua vida. Tem gente aqui que quando saiu de igreja, foi amaldiçoado. Sofreu maldição. Você quebrou aliança comigo, está sob maldição, sua família vai morrer, seu filho vai não sei o quê. Tem pessoas aqui que sofreram com falta de com desestrutura familiar, isso dói até hoje. Só que você nunca pediu ajuda. Essa é uma noite que Deus vai usar os santos para colocar a mão dentro do seu interior e arrancar a amargura de você. Tem pessoas aqui que precisam perdoar pai, perdoar pessoas, porque a amargura está consumindo você. Tem pessoas aqui nessa sala que são montes, são pessoas blindadas, ninguém toca na sua vida. Tem pessoas que precisam se humilhar aqui. Tem crentes aqui que precisam ser salvos, porque creem em Cristo, mas nunca receberam a salvação, porque nunca se submeteram à obra. Tem famílias que precisam ser empoderadas. Tem gente aqui que precisa ser cheio do Espírito Santo. Tem vales aqui. Você precisa ser cheio. Você conhece Cristo na teoria, mas você nunca conheceu o poder do Cristo ressurreto. Nessa noite nós queremos servir vocês com cura nessa noite. Então, eu quero fazer algumas orações, mas primeiro eu quero que você feche seus olhos. E nós vamos pedir que o Espírito da profecia, o Espírito de Cristo, nos direcione aqui nessa noite. Pai, nós pedimos, estende a sua mão poderosa aqui nessa sala. Converte-nos nessa noite, de crentes. Nós queremos nos converter de meros crentes para santos, consagrados. Santos são aqueles que são consagrados para a obra de Deus. Consagrados são aqueles que não têm vida própria, que não vivem para si mesmo. Espírito, nos ensina nessa noite a realidade da comunhão dos santos. Ensina-nos nessa noite a realidade de uma igreja apostólica e profética. Uma igreja que se preocupa com o próximo. Uma igreja que chora com aqueles que choram e ri com aqueles que estão rindo. Quebra o poder do egoísmo aqui. Quebra o poder da altivez. Nós invocamos o Teu nome aqui nessa noite. A Bíblia diz que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nós invocamos Yahweh. Nós invocamos o Teu nome aqui nesse lugar, Yeshua. Nós invocamos o Teu nome aqui nesse lugar. Salva-nos da altivez. Salva-nos da arrogância. Salva-nos da mentira. Salva-nos do pecado. Salva-nos da injustiça nessa noite. Salva nossas famílias aqui, Senhor. Nós nos abrimos para Você. Nós queremos de fato nos tornar santos. Nós queremos nos envolver com a obra.